Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Clube do Remo retorna aos treinamentos hoje visando o acesso à Série A, né, gente? Lembrando a vocês que, por mais de percalços que tivemos, por mais das coisas terem mudado bastante, não está da vontade que a gente queria, ainda resta, sim, a esperança. No momento, pelos matemáticos, é 18%, né? E aí a gente já saiu de uma vez de 1%, por que não acreditar novamente? Como vocês sabem, aqui o canal trabalha sempre nesse protagonismo de querer, né, tá sempre acreditando no copo meio cheio. Eu sei que muitos dizem aí do outro lado, mas aí já intrigou, né, esquecem de tudo que lutamos para chegar até aqui, esquecem momentos que passamos de adversidades, e aí é seguir em frente, né? Com certeza esse é o caminho do bom trabalho, né? Mas isso é só para outras águas, até porque, como vocês sabem, o Remo se representa hoje, na terça-feira, e com ela inicia aí uma semana que vai ser longa para uns, interessante para outras, e de fato é que vamos enfrentar o Goiás aí na última rodada, né? Todos já esperávamos por isso. Mas antes de tudo, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa também teu comentário, o que tu acha desse momento aí, amigo torcedor, amiga torcedora Zulina, e sejam todos bem-vindos ao RCL 33, tá? Gente, fato é, nesses momentos sempre se especula alguma coisa, e hoje, como vocês estão aí do outro lado, vocês sabem que o like ele é o interessante para todos nós, né? Aqui também, nós não vivemos sem like, inclusive na desgraça que o canal cresce, né? Para vocês terem uma ideia, o último vídeo nosso foi sábado, né, no nosso pós-jogo, tá? E naquele vídeo, no outro dia, ele já tinha batido 1000 visualizações, entendeu? Para vocês terem uma ideia, para mim bater 1000 visualizações aqui, gente, o último vídeo que bateu 1000 visualizações teve 4 semanas atrás. Se eu lanço um vídeo a cada um dia, né? Eu lanço praticamente um vídeo por dia, só esses 2 últimos dias que eu não lancei. Então vamos lá que eu faço uma média de 25 vídeos por mês. Porra, 25 vídeos depois para bater 1000 visualizações, né? E chegamos à marca de 2.300 se ninguém se desinscreveu aí, né? Mas é aquilo, gente. Como vocês sabem, são funções da internet, o algoritmo identifica certas palavras em certos momentos, né? Ele tenta identificar um sentimento, entendeu? Mas são outras histórias, a gente vai até se perdendo nessa situação. Fato é que saiu aí na mídia alguns meios tradicionais e alguns também canais aí que tendem a dizer que não querem tumultuar, mas estão tumultuando, né? Jogam nas entrelinhas, catem aqui, catem acolá, para sempre fazer aquela conturbação dentro do elenco, dentro do grupo, né? Inclusive um jogador do Clube do Remo se pronunciou, o Pedro Costa, né? O treinador falou que seria a opção técnica mesmo, o treinador optou por não levá-lo, até porque o queridinho dele é o Pedro Castro, né? Que talvez o melhor reforço para nós como torcedor, não desejando mal para o jogador, mas por entender as suas limitações, tenha sido ele não estar no próximo jogo, né? Terceiro cartão amarelo, tá? Sendo franco, tô sendo sincero com todos vocês aí. O Pedro Castro nunca me agradou, nunca me agradará, entendeu? Não por questões pessoais, por a gente entender o tipo de jogador que ele é, né? E já dizia Papelinho, né? Uma hora o jogador ruim vai, né, ferrar com você, pra gente ser respeitoso aqui, tá? Então, já é um reforço, tá? E como vocês sabem, né, tem saído aí situações. O Sábio, se vocês pegarem o podcast do Sábio, ele fala no podcast dele e disse que tinha mudado, né? Pelo jeito não mudou, né? Então, mas não foi o Sábio que fez a diferença, gente. Sendo sincero para vocês, não foi o Sábio que fez a diferença. O que fez a diferença foi o Clube do Remo leu o adversário errado, o time entrou nervoso em campo. Mas porque deram folga? Não existe isso também. Fato é que o time entrou nervoso, contava com uma coisa, nós mesmo aqui dos meios, né? O que fizemos durante a semana? Uns diziam até que era WO. Vai com sub-20, eu disse pra vocês, gente, não é assim. Tem o adversário, olha quantas partidas eles vêm sem perder. Olha, eu botei aqui o time titular que jogou contra o Clube do Remo e só havia mudança de 3 jogadores. Mostrei pra vocês aqui, tá? Mas aí as pessoas se decepcionam porque querem, gente.
Não funciona assim. A vida não funciona, compreendam, a vida não funciona assim, tá? O que me decepciona, gente, sendo franco para vocês, são atos de xenofobia e racismo que a gente passa, tá? E ainda tem os paraenses que concordam com isso, por se colocar acima de tudo, quando na verdade nós somos um povo só, né? Então vocês viram as notas de repúdio que vão saindo e a imprensa aqui inventando historinha. Ah, eu não vou contar agora, eu vou contar depois. Aí, mas não sei o que. Porra, gente, nós somos todos adultos aqui. Tudo bem, o meu público nem é de adolescente, para vocês terem uma ideia. Eu acho que eu tenho uma porcentagem de 2, 3% de adolescente aqui. O meu público é uma média de 60, 50 e poucos anos. Então, estamos velhinhos já, sabe? Se decepciona como se fosse um adolescente de primeira viagem que encontrasse a primeira namorada. Porra, gente... Não, é campeonato, é competição, erramos. O Guto, porra, beleza. São 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mas nós estamos dizendo para vocês, o bolo tem que mudar a receita. Utilizou agora de jogadores que nem vinham entrando, jogadores totalmente fora de ritmo de jogo, como o Marrone. Ah, Ricardo, mas ele tinha que jogar. Qual era o momento para ele entrar? Ele vinha entrando na reserva? Não, quem entrava era os queridinhos, Natan. Quando o Pedro Castro não ia de titular, ele entrava na reserva. Nós vimos o que aconteceu, gente. O time do Remo todo desordenado. E depois que você leva um, meu irmão, perdido por um, perdido por 2, acabou. Tá? Se vocês pegarem a falar do árbitro, que nós demos mais vazão para confusão do que para aquele pênalti ridículo marcado, peguem lá o que o árbitro diz, porque o árbitro ele está vivendo os jogadores ali. Ele está vendo as provocações de um jogador para outro. Entendeu? Então o que ele fala? Vocês ainda tem um jogo, eles não tem mais jogo. Então bora manter a calma, bora manter a calma. Justamente no lance da expulsão, porque ele está vendo que vai rolar confusão. O time adversário foi para aquilo, gente. Esses times sulistas, eles usam muitas das vezes, rotulam a gente. Eles não querem a gente lá, eu já cansei, eles não querem a gente lá. Quem não entende isso? Alguns torcedores. A imprensa não entende isso, entendeu? E ficam se autoculpando aqui ou inventando historinha. Não, gente. Eles se surpreenderam com a nossa chegada, tá? Eles se surpreenderam com a gente lá. Eles começaram de atos de baixo com a gente, discriminando, não querendo vir aqui. Não aceitando a derrota pra gente aqui. Tá? Então, isso tem que parar. Isso tem que parar. Porque isso já não é mais o futebol. É outra coisa que a gente não menciona aqui, mas tem nomes. Tá? Então, aí começa aqui, aí o responsável... Não, foi erro. Os 2 jogos do Clube do Remo, os 2 últimos jogos foi errado. Tá? Tivemos aí, como do Novo Horizontino, um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo. Tivemos aí nesse jogo uma entrada horrível do Clube do Remo, leitura errada. O Reinaldo, eu sei, ele botou o Reinaldo porque ele contava com o cruzamento, mas o Remo não se fechou nas bases. O lado direito era uma avenida. Quando entra o Freitas nos saltos errados, o Clube do Remo deixou a desejar. Então foi muitos erros que não poderiam acontecer. Tanto que os nossos pontas não estavam se dedicando tanto à marcação. Houve desencontro entre o Freitas e o Diogo Hernandes na direita. E o Nico na esquerda errando de tudo que podia errar. Entendeu? E mesmo assim o Clube do Remo teve muitas ações no ataque. Se vocês verem, quando a gente traz para vocês, pô, o Nico aí foi em cerca de 80 ações. Tá? O Diogo Hernandes 68. Entendeu? Então os jogadores faziam ações, tinham ações, porém ações por agir, sem coordenação, o meio campo perdido. Tá? Quando entra o Natan, aí fica mais lento ainda. Tá? O Pana já não está se encontrando tão bem. O Natan Camargo tem 2 jogos que ele vem falhando na marcação. Então tem que haver correções. Nós temos peça de reposição para ser determinados setores. O Jadson mesmo, gente. Você não colocaria o Jadson naquela lateral direita lá? Eu colocaria. Eu colocaria o Jadson naquela lateral direita. Tá? Então a gente está falando sobre isso para correções, porque agora não dependendo mais só de si, porque os resultados não colaboraram, até aquele empate no último minuto
do time da Chapecoense não colaborou, porém é um time que vem em baixa. Nós dependemos de 2 resultados adversos, não 2, e desses 2, um vai ter que colaborar com a gente, não tem jeito. Ou a Chape, ela empata o seu jogo ou perde, né, porque ela enfrenta o Atlético Goianiense dentro de casa, né, e o presidente do Atlético já falou que se for para ajudar o Goiás ele não está nem aí, porém ele vai ajudar o clube do Remo, isso eu garanto a vocês, né? Já teve várias ajudas aí, isso fala muita coisa, né? Mas aí é ação de bastidores, mas aí não adianta, gente, nós temos que fazer a nossa parte, precisamos ganhar o Goiás, e nós vamos ganhar o Goiás, isso eu garanto. Ah, mas Ricardo, falta o Nico, Nós tínhamos antes do Nico, Diogo Hernandes, nós tínhamos um ataque que fluía. Lembram quando era o começo? Pedro Costa, Pedro Rocha, é tanto Pedro Rocha, Viseu e Janderson na ponta, né? Nós funcionávamos, o lado direito era muito forte do clube do Remo, no contra-ataque, nas ações. Nós até provamos no próprio veneno, mas foi muitas falhas nossas aí, tá? Se vocês quiserem ver, a OWTV trouxe para vocês tudinho lá, né? Eles lançaram aí, acho que esse vídeo ontem, não me lembro, tá? Então nós tínhamos isso, tá? Então, possibilidade de ganhar, com certeza há, provavelmente se tratando de Goiás, tá? Principalmente se tratando daquele camarada lá que eu não dou nem trela para ele aqui no canal. Eu sou adulto já, não sou criança, eu tive infância, gente. Eu tive infância, puxava aqueles carrinhos de rolimã feito com a latinha, né? Brincava com uma pedra na escola, chutando um no outro na hora da confusão, entendeu? Então eu tive muitas diversões na minha infância. Para mim ficar depois virar adulto e ficar se fazendo aí. Ainda ganha para isso, né? Interessante, interessante, né? Também teremos que torcer aí o Cuiabá se superar e ganhar o Criciúma, né? Possibilidades, com certeza há, gente. Só que o que acontece na Série B? Ela não tem um dote a mais para os times que não estão ali na disputa de acesso, né? Então esses times acabam fazendo corpo mole, diferente da Série A, onde você tem tudo para lá. É o campeão, é Libertadores, é Sul-Americana, que abrange até o 11º time lá, 12º, né? Fora as vantagens financeiras, né? Então tá tudo concentrado na elite do futebol, e para a Série B ela é o acesso, né? Então o time tem que buscar alguma coisa, né? E aí ficam se especulando, como se especulou semana passada. Eu falei, gente, não é assim, não rola mala, a gente tem que entender o que eles querem. Olha, uma coisa que as pessoas não entendem, esses camaradas de dinheiro, eles se conhecem. Geralmente dirigentes de clube de futebol, que envolve político. Olha, Novo Horizontino é o nome de uma cidade, então tu envolve toda a cidade, envolve contexto político, empresário e tal, né? O Avaí, que é o principal de Floripa lá, né? Um time que já teve nome, já teve muito grande no cenário nacional. E tu acha que eles não falam com os caras do Figueirense? Não falam com o cara do Criciúma? Papelinho deixou essa lição para nós ano passado, gente. O que ele falou aqui? Gente, lá, Fortaleza e Ceará, eles já conversam. Deixamos a rivalidade para a torcida na arquibancada. Então eles andam no mesmo meio. A gente que não vê eles, mas eles se vê, eles se cumprimentam, né? E tem muita gente aí, repórterzinho, que anda no meio deles também. E se sente lá também, né? Inclusive para inventar certas coisas, tá? Mas é aquilo, gente. Agora nós não dependemos mais só da gente, né? Porém, nós chegamos aqui na luta. Não foi fácil, nunca foi fácil. Não disseram no começo do campeonato que seria fácil. No começo a gente contava com o clube do Remo fizesse só uma boa apresentação e se manter, porque chegava da Série C, e fomos surpreendidos e continuamos se surpreendendo, continuamos acreditando no sonho, tá? Sonhar não custa nada, tá? Então nós continuamos acreditando aqui no canal. Já saíram a venda dos ingressos, como vocês sabem, lado B vai custar 60 e o lado A 80. Então se você puder ir, vá lá, acompanhe o Clube do Remo, tá? Não é hora de desistir, isso que não foi feito, isso aqui não foi feito para desistência. Aqui foi feito para a gente compreender os momentos, onde nós erramos, onde nós estamos acertando. Nós acertamos os caminhos das pedras esse ano, gente. Não é à toa que nós estamos lutando até na última rodada. Ah, Ricardo, mas possibilidades quase que nulas. Nós estamos na luta.
Qual de você aí do outro lado que nunca lutou por nada e no último momento você conquistou? Se não conquistou, vai conquistar. Se você seguir acreditando e continuar lutando, você vai chegar. Por mais que tenham percalços, por mais que tenham pessoas lutando contra você, contra o Clube do Remo, nós vamos chegar, gente. Nós não chegamos aqui e caímos de paraquedas. Não. Foi luta, meu irmão. Foi luta. Cometemos falhas, cometemos, mas o caminho está sendo trilhado. Agora é corrigir. Nós não corrigimos do português? Corrigiu, pô. O que mudou de lá pra cá? Vamos fazer correção de novo e pronto, vamos seguir. Dentro de casa, eu garanto, esse jogo do Goiás a gente ganha. Tá? O problema foi os jogos lá fora e com quem foi. Tá? Ah, mas Ricardo, como o nosso amigo Francisco até falou, pô, Ricardo, aquele gol da Chape, pois é, aquele ali foi um desligamento no final do jogo. Era um pra estar melhor, era, mas se não colaborou, o China não colaborou, a gente vai fazer outra maneira dele colaborar com a gente. Mas nós vamos lutar até o final, gente. Doa quem doer, até o final nós vamos estar na luta. Até o final o Clube do Remo vai lutar, isso eu garanto a vocês. Então vamos sair essas coisas. Ato de disciplina foi punido. Foi ele que fez a diferença, sabe? Não. A diferença foi as nossas falhas mesmo. Tá? A gente fica procurando um culpado, querendo encontrar um culpado. Já aconteceu, gente. É futebol. Isso é futebol. Não é à toa, não, que é um esporte muito interessante. Para uns dizem, ah, isso é só futebol. Não, é futebol, acontece muito disso. Tem essas mudanças, tá? Drásticas de movimentos, o adversário pode se superar a qualquer momento e nós mostrávamos que o adversário não seria assim tão fácil. Vinha de bons resultados, vinha uma sequência segurando ali, né? Ah, mas ele não recebeu. Eu trabalhei numa empresa uma vez 2 meses, gente, sem receber. Naquele tempo, claro, eu era solteiro, mas eu precisava do trabalho, entendeu? Me mantive lá, quando me pagaram eu saí. Bom, rapaziada, eu acho que deu pra gente refletir e agora é seguir. Possibilidades? Um desses dois vai ter que cair pra gente conseguir conquistar nossa vaga. Com certeza o Goiás não passa da gente aqui. Não escutem esses camaradas aí que ficam inventando. Aí depois eu vou contar pra vocês. Isso é atrativo, gente. Vocês sabiam que teoria da conspiração ela é mais atrativa do que uma própria realidade? A pessoa prefere viver no irreal. Muitas pessoas se criam assim. Muitas pessoas se decepcionam hoje em dia. Ai, meu Deus, acabou o mundo. Não, gente. Perdemos aquela, vamos buscar a vitória nessa. Ah, o outro, não sei. Eu não sei, se eu soubesse, eu queria só 6 números na minha vida. A Mega Sena. É, meus amigos. Então, nós vamos seguir aguardando para verificar quem vai para o jogo, até porque não teremos realmente Nico e Diogo Hernandes. Tá? Poderemos ter o retorno do Saiba, vamos ver. Tá? A lateral, Marcelinho com certeza vai estar recuperado. E aí tem que corrigir aquele meio campo ali, né? Como eu falei para vocês, não desejando mal do jogador, mas Pedro Castro não vai estar nem no banco, né? E aí você vai ter que ver o que vai procurar, entendeu? Se reinventa. Tem jogadores, nós temos peça de reposição para isso. E meu ataque, gente, podem gostar ou não gostar. Pedro Rocha, João Pedro e o Marrone. Ou o Janderson, reforça aquele lado lá. Retorna o Jadson ali, que fazia aquele comprimento. Nós iniciamos o campeonato assim. Marcelinho, Jadson e Janderson. Centralizava o Viseu e o Pedro Rocha aparecia como surpresa. Pronto. Pronto, a receita tá bem aí. Ah, o adversário, pois é, vamos surpreender ele. Ele vai ver nossas jogadas, mas não todas. Pronto. Se deu certo uma vez, por que não pode dar de novo? Nós não repetimos essa dose. Vamos ver. Agora não adianta eu ficar inventando de última hora, eu quero fulano aqui, quero... Nós temos jogadores de qualidade, mas tem que reforçar todos os setores de marcação, tá? Bom, gente, forte abraço a todos vocês, vamos aguardar o que vai acontecer nesse dia. Quem chegou até esse final desse vídeo, dê o seu ok aí, né? Eu sei que foi um vídeo demorado, mas é um vídeo de reflexão e um vídeo fora da casinha que vai se montando ao redor do Clube do Remo, tá? Mas diga aí, segue confiante? Gente, com certeza, nós vamos chegar lá. Valeu, forte abraço, fui.